Olá, você gosta de ouvir história? Então fica nesse vídeo que eu vou contar uma história que com certeza vai impactar a sua vida. Você já percebeu que algumas vezes nós acordamos de manhã e achamos que o nosso dia vai ser incrível, mas no decorrer do dia nós recebemos algumas má notícias que nos deixam aflito, desesperado, desanimado e sem saber para onde ir, nem o que fazer para resolver? Pois muito bem, essa história vai nos dar um guia de como fazer e o que fazer para que esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia possam ser resolvidos. É a história de um rei chamado Josafá, que vivia em Israel e era rei de Judá. Um certo dia ele acorda de manhã achando que o dia dele ia ser incrível, mas ele recebe uma má notícia. Um homem chega para ele e diz que 3 reinos se reuniram e viria lutar contra ele. Ele, na verdade, teve medo por conta do contexto. Quando um reino lutava contra outro, o rei que perdia era morto, os homens da cidade eram mortos, a cidade era destruída e as mulheres eram levadas como mulheres daqueles soldados que venceram e as crianças como se fosse deles também. Então todo o povo estava correndo perigo naquele momento. Josafá reúne todo o povo, reúne também até os animais, colocando os animais para jejuar e não comer naquele dia. Inclusive eles vão ao templo e começam a orar a Deus. Primeiramente ele começa louvando o nome de Deus, falando o quanto Deus é incrível, maravilhoso, que pode todas as coisas. Depois ele começa reclamando as promessas de Deus para a sua vida, para a vida daquele povo naquele momento. Pois Deus havia prometido que se um dia viesse reinos contra Israel e eles se reunissem para buscar a Deus naquela casa de oração, que era a casa de Deus, Deus iria os livrar. Deus nesse momento ouve a oração de Josafá, usa um profeta e fala para Josafá no verso 15, no finalzinho diz assim: não temais nem te assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então Deus fala para Josafá: não fique assustado, não tenha medo, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Vocês são o meu povo e vocês estão me buscando, então eu vou lutar por vocês. No verso 17, finalzinho diz: não temais nem vos assusteis, amanhã sairieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Deus fala para Josafá que eles deveriam ir ao encontro daquele povo, deveriam marchar para a guerra. No entanto, não seria eles que iriam lutar, quem iria lutar era o próprio Deus. E no outro dia, Josafá reúne o seu soldado, coloca cantores na frente do soldado, e quando eles começam a louvar o nome de Deus, a Bíblia diz que Deus confundiu aquela grande multidão e eles começaram a guerrear entre si. Quando Josafá chega com seu exército e olha para o vale, o que ele encontra? Corpos mortos. E a Bíblia ainda termina a história falando que Josafá e os seus exércitos levaram 3 dias para saquear toda aquela riqueza que aquele soldado inimigo traziam. Então, vamos tirar algumas lições, no mínimo 3 lições para a nossa vida agora. Primeiro, diante das más notícias que recebemos no nosso dia a dia, o caminho certo a percorrer é ir até Deus, orar e clamar. Talvez entre no seu quarto, feche a sua porta e clame ao Senhor, que ouve em secreto e atenda a sua oração. Segundo, ouça a palavra de Deus, que Ele fala com você, e atenda. Vai, porque nessa guerra não é você que vai lutar, é Deus que vai fazer o que Ele precisa fazer para que o nome dEle seja honrado através da sua vida. E terceiro, Deus dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Josué teria ficado feliz apenas com aquela vitória, de que aquele povo ou seja, foram destruídos e o exército de Israel teria sido vencido. Mas Deus deu muito mais. Ele deu riquezas a ponto dele levarem 3 dias para poder saquear todas elas. Então Deus também faz isso conosco. Quando diante dos problemas da nossa vida, que não temos forças para resolver, buscamos a Ele com jejum e oração, Ele faz o que Ele fez na vida de Josafá. Ele primeiramente luta em nossas guerras para nos dar vitória. E segundo, Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Então confia nesse Deus. Não importa o que você esteja passando, sofrendo, enfrentando. Não importa as suas perdas. Não importa nada. Saiba que Deus está no controle, que Ele tem o melhor para a sua vida e quer lhe dar o melhor e vai lhe dar. É só confiar e esperar no Senhor, orando a cada dia e jejuando também. Amém?